Os sinos tocam, Blém, blém, blém. Crianças cantam alegres também. Anjos, arcanjos anunciam. Jesus nasceu em Belém. No presépio, na manjedoura, o neném quietinho a olhar. E os pastorzinhos ao seu redor querem seus dons ofertar. Os sinos tocam, blém, blém, blém. Crianças cantam alegres também. Anjos, arcanjos anunciam. Jesus nasceu em Belém. Quando é Natal, Pinheiro reluz pra nos mostrar o amor de Jesus. E José com a mãe Maria abraçam o neném, que alegria. Os sinos tocam, blém, blém, blém. Crianças cantam alegres também. Anjos, arcanjos anunciam. Jesus nasceu em Belém. Uma estrela no céu a brilhar. Os 3 reis magos estão pra chegar, trazendo presentes ao Deus menino para louvar e adorar. Os sinos tocam, blém, blém, blém. Crianças cantam alegres também. Anjos, arcanjos anunciam. Jesus nasceu em Belém. A mediunidade com Jesus, ela é muito importante porque é um dos focos principais da nossa reflexão da noite de hoje. Para a gente entender um pouco disso, inicialmente é importante que a gente entenda sobre mediunidade. Não vou falar profundamente sobre mediunidade, mas vou dar umas pinceladas, porque é importante a gente falar sobre mediunidade, que é uma das coisas que a gente mais fala na casa espírita. E às vezes parece para algumas pessoas que não são do movimento espírita que mediunidade é uma exclusividade do espiritismo, e a gente sabe que não é. A mediunidade é essa intercomunicação do nosso plano com o plano espiritual. Esse intercâmbio que constantemente tem-se, não somente dentro das casas espíritas, mas em todos os templos religiosos e fora dele. Se nós dermos um mergulho na história da humanidade, a gente vai ver que a mediunidade, desde os primórdios da evolução humana, ela está lá presente. Agora, a palavra mediunidade, ela só veio a tomar um sentido mais científico, mais de compreensão do que é ela, com a doutrina espírita, a partir de 1857, com a codificação espírita. Mas antes de 1857, ela estava presente. Lá nos primórdios da humanidade, você vai ver a humanidade com as manifestações espirituais, os homens em comunicação com os espíritos. Constantemente a gente vai ver isso. Se nós formos pegar o livro, um dos livros mais lidos na humanidade, da Bíblia, também a humanidade vai ver que há muitos anos, antes de Cristo, lá na Bíblia já se falava sobre mediunidade. Antigo Testamento. Se nós formos ver, por exemplo, as pessoas que conversavam com os anjos, anjos não são seres desse plano, são espíritos. E eles viam mediunidade de evidência. Muitos escutavam os espíritos lá no Antigo Testamento, de audiência. E alguns muito famosos são chamados profetas. Eles profetizavam. E você vai ver isso. No Antigo Testamento, vários desses profetas deram um indicativo fortíssimo da vinda do Messias, que foi Jesus, que é considerado o único médium de Deus. Jesus é o único médium de Deus, que tem essa comunicação direta com Deus. Nós outros conversamos mais com os espíritos enviados por Deus de uma forma geral, mas Jesus é direto com Deus. E o interessante, quando você vai ver no Novo Testamento, Jesus também, através de fenômenos mediúnicos, por exemplo, o fenômeno de cura, ele fazia a mediunidade.
E você vai ver no Novo Testamento a mediunidade também presente. E vamos ter no Novo Testamento uma figura importantíssima, que ele, vamos dizer assim, é a primeira pessoa que organiza sessões mediúnicas. E ele dá um indicativo do como é que devemos fazer o trabalho mediúnico. Vocês sabem quem é essa pessoa? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi a primeira pessoa dentro do movimento cristão, vamos dizer assim, que organizou. Ele, em um determinado momento, que todo mundo conhece aqui, em Atos dos Apóstolos, teve um movimento chamado de Pentecostes. Acho que todo mundo aqui está lembrado. Que os espíritos desceram e as pessoas que estavam na coletividade começaram a falar em línguas. Falar em línguas é mediunidade? É. E tem um estudo da doutrina espírita que chama isso de xenoglosia. As pessoas que estavam lá, que profetizavam. E ele evidencia o dom de profecia, o dom de cura, o dom de falar em línguas. E ele evidencia os outros. Mas ele coloca uma condição importantíssima, que é o ponto básico da mediunidade com Jesus. Eu posso ter tudo isso, mas se eu não tiver essa condição, eu vou estar no caminho errado. Eu posso ser um vidente, eu posso ser um clarividente, um audiente, eu posso curar as pessoas. Mas se eu não tiver essa condição primeira que Paulo coloca, não vai ser muito interessante, que é a condição do amor. Sem o amor, nada serei. Paulo de Tarso fala isso, mostrando que o trabalho mediúnico tem que ser com amor. É preciso ter amor. E a mediunidade com Jesus é, acima de tudo, é a prática do amor que nós temos que colocar no dia a dia. Alguns que consideram a mediunidade como uma faculdade, outros consideram como um dom. Na Bíblia, que eu gosto muito de utilizar para a gente refletir, não tem a palavra mediunidade, mas na Bíblia fala sobre a mediunidade. E Paulo de Tarso, ele cita um nome para se referir à mediunidade. Que nome é esse? Carisma ou dom. Quando você ouvir falar ou ler na Bíblia sobre carisma ou dom, está falando sobre mediunidade. E ele fala sobre isso. Até no movimento católico tem um movimento chamado carismático. Não sei se alguém aqui já participou. Que lá as pessoas falam em línguas, profetizam, curam e faz tudo isso. Parecido com o movimento de Pentecostes que teve lá na Bíblia. E a mediunidade, que alguns consideram como um dom, que alguns consideram como carisma, eu não vou entrar no mérito da questão de refletir sobre ela, mas eu, em si, considero como um compromisso. A mediunidade é um compromisso, porque tem pessoas que acham que você ser médium é quase que um semideus, e não é. E tem outros que veem o contrário, que ficam com medo, acham que mediunidade é doença. Nem é uma coisa, nem é outra, é um compromisso. Que nós viemos, assumimos no plano espiritual, lá no plano espiritual foi programado sermos médios, porque nós, em várias outras encarnações, muitas vezes erramos tanto que voltamos para assumir o compromisso de servir ao próximo, que é a mediunidade. A mediunidade é considerada também como um serviço de caridade, com os semelhantes, tanto aqueles encarnados como aqueles desencarnados. E eu aprender para servir. O dom de mediunidade é muito antigo, como eu falei. Sócrates, por exemplo, ele conversava com os espíritos. Ele chamava de daemons, ou espíritos amigos, já desde Sócrates. Os povos antigos falavam com isso. Nós observamos a médium Joana d'Arc. Ela foi queimada por causa disso, né? Do dom que ela tinha de conversar com os espíritos benfazejos. E uma primeira pergunta que a gente coloca sobre mediunidade, que eu vou trabalhar sobre algumas questões aqui para a gente compreender um pouco mais sobre o que é essa mediunidade com Jesus. A primeira delas é, ao conclamar Jesus, ao falar com seus discípulos, que ele restituía a saúde, a cura. A cura é um dom mediúnico. Ele curava leprosos, ele expulsava os demônios ou doutrinava os espíritos, esse demônio entendendo como os espíritos. Jesus faz uma recomendação especial. Quando Jesus fazia essas coisas, ele fazia uma recomendação especial, um pedido. Que isso fosse feito de graça, não cobrasse nada. Aí já começa a gente observar que a mediunidade com Jesus é dai de graça o que de graça recebesse. Mediunidade não é comércio. Uma das grandes quedas dos médiuns é
querer comercializar a mediunidade. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Infelizmente. Fazem, mas chega ao ponto que a própria espiritualidade, quando vê que está no caminho errado, se afasta. Não fica junto, porque espíritos esclarecidos, os espíritos iluminados, não ficam perto de uma pessoa que está com esses propósitos. Pelo contrário, se afastam. E todos esses dons têm que ser de graça. Se nós recebemos do plano espiritual de Deus de graça, tem que ser de graça. Leva-nos para uma segunda questão. A mediunidade pode constituir uma profissão? Será que pode eu utilizar esse dom para eu ganhar dinheiro, ser uma fonte de renda, e esse médium, que às vezes não tinha condições, vai começar a sobreviver disso? E o que é que os espíritos dizem? Não. Kardec, ele é muito claro, ele diz que não pode. Que ensina que os médiuns devem dar a tarefa mediúnica no seu tempo livre. Chico Xavier fazia isso. Chico Xavier trabalhava o dia inteiro e de noite ia trabalhar a mediunidade. Quantos e quantos médiuns aqui nessa casa e em outras casas fazem a mesma coisa? Tem o seu trabalho material e tem o seu trabalho espiritual. É ou não é assim? Aqui é assim? Acredito que muitas casas espíritas é assim. Não vive da mediunidade. E isso é uma orientação do plano espiritual, porque isso é um tipo de chamada mediunidade evangelizada. Porque a mediunidade em si, ela é neutra. Você pode utilizar ela para fazer o bem ou não. Só que as consequências do que você está fazendo voltam para você. Porque muitas vezes tem determinados médios que utilizam aqueles espíritos elementares para fazer coisas negativas. Mas com o tempo, aquilo acaba voltando para ela. E temos que ter muito cuidado. Ora, foi exatamente com esse dom que Jesus ele colocou uma das coisas importantes do cristão, que é o dom de curar. Jesus nos colocou algumas instruções, por exemplo, o dom de curar é um deles, que é uma das recomendações de Jesus. O outro é o dom da pregação do seu evangelho. Quando Jesus coloca que a pregação do evangelho não é somente na tribuna espírita, não é só nos templos, mas é no exemplo que a gente faz todos os dias, em todos os lugares. E Jesus, ele coloca isso, que a mediunidade é para servir de alívio para aquelas pessoas que sofrem, tanto no plano espiritual como no plano material. E em razão disso, Jesus recomenda não fazer disso uma faculdade de comércio, um objeto de comércio, indicando, recomendando a cada médium, no seu tempo livre, no seu tempo de lazer, no seu tempo disponível, de fazer isso de coração, de boa vontade. Outra pergunta importante. Na prática mediúnica, segundo o Espiritismo, né? É imprescindível os nossos pensamentos? Demais. A pessoa que está num trabalho mediúnico tem que ter muito cuidado com as suas ondas mentais. Para você vir para um trabalho mediúnico, não é interessante, por exemplo, que você fique o tempo todo brigando, dizendo palavrões, mas pelo contrário, a prática mediúnica exige uma limpeza mental da parte da pessoa. Se organizar mentalmente, porque essa energia pesada, essa energia negativa pode prejudicar o seu trabalho com os espíritos. Imagine só uma pessoa chegar no centro espírita para trabalhar numa mesa mediúnica e acabar de sair de uma briga. Será que vai ter bons espíritos do seu lado? Com certeza não. Ou seja, o trabalho mediúnico com Jesus também requer uma limpeza mental de cada um de nós, para que nós possamos trabalhar da forma mais adequada possível e utilizar essas faculdades da forma mais adequada possível. Os espíritos nos colocam que todo médium precisa ser evangelizado. Médium evangelizado é trabalhar de acordo com o evangelho de Jesus. O médium evangelizado, ele segue o princípio espírita do homem de bem. Ser uma pessoa que tente ser uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa melhor. E ele coloca os espíritos alguns pontos importantes para o trabalho mediúnico. Por exemplo, eu considero esse primeiro aqui uma das mais importantes, a humildade. O trabalho mediúnico sem humildade é difícil, porque leva para um outro problema, que é a vaidade. O médium que acha que é o melhor, o médium que acha que ele é o único que pode fazer o trabalho, ele cai no campo da vaidade e acaba caindo também. O médium, ele é simplesmente um instrumento de Deus e de Jesus.
E a mediunidade com Jesus requer de cada um de nós o que Jesus colocava: ser mais humilde de coração, ser puro como as crianças, ter uma mente limpa. Outra coisa importante, ser sincero. A sinceridade é importante. Mas a sinceridade que a gente está falando aqui é aquela pessoa que chega, por exemplo, para trabalhar e fala com a verdade. Mas mesmo essa verdade, ela tem que ser dosada. Não pode ser da forma, muitas vezes, como se vê. Às vezes é aos poucos. Porque tem pessoas que não têm condições de ver essa verdade por completo. Mas o médium, ele precisa falar a verdade. O médium numa mesa mediúnica não pode estar mentindo. Não pode estar sendo falso. Porque senão ele leva para o campo do animismo e de problemas de mediunidade desordenada. Não pode também. Outra coisa importante, o médium, ele precisa ser perseverante. Quantos e quantos médiuns começam o seu trabalho mediúnico, aí começa a aparecer mil e uma coisa para tirar ele do caminho. Não é só para o médium que trabalha mediunicamente, não, é para todo mundo. Que às vezes até está fazendo um tratamento espiritual na casa espírita, começa a fazer o tratamento, mas aparece mil e uma coisa para tirar você da vinda da casa espírita. Já aconteceu isso com alguém aqui? Comigo já aconteceu várias vezes. E o médium precisa ser perseverante. Porque o médium, muitas vezes, quando começa a trabalhar mediunicamente, ele é muito inseguro. Ele não sabe se é ele, não sabe se é os espíritos, não sabe o que está acontecendo. E comigo foi bem assim. E ele tem que ser perseverante. Acima de tudo, ele leva para um outro ponto, que é o médium precisa de estudo. Médium sem estudo não pode. Saber o que é que está acontecendo ali na mesa mediúnica. Saber o que é que está acontecendo com o seu corpo físico, com o seu corpo espiritual. O médium precisa de estudo, como o próprio Allan Kardec fala. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Precisamos de conhecimento, saber o que é isso que a gente tem nas nossas mãos, de auxiliar todas as criaturas que necessitam. O médium precisa ser paciente. Não precisa de pressa nenhuma. Paciência em tudo. E é uma condição importante para o médium que quer fazer um trabalho com Jesus. Exercitar a paciência. O médium, ou a mediunidade com Jesus, é uma mediunidade que ela deve ser operosa, relacionada ao trabalho. Devemos encarar isso como um trabalho. Não um trabalho remunerado, mas um trabalho espiritual. Todas as semanas, na casa espírita, todos os momentos da vida da gente estar conectado com Jesus, com os espíritos. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, não trabalho a mediunidade somente nos dias de trabalho mediúnico na casa espírita, mas em todo momento. Porque em todo momento eu vejo os espíritos. Eu não sei se eu já falei aqui uma vez, desde os 6 anos de idade, que eu comecei a ver os espíritos. Com 6 anos de idade. E quantas crianças vêm? Dos 6 até os 11 anos de idade, eu conversava com espíritos familiares. Dentre esses espíritos familiares, eu conversava com 3. Esses 3 espíritos, parece até interessante, eram os meus 3 filhos que tem hoje. Eu conversava com eles. Mas eles não diziam que iam ser meus filhos. Como foi que eu descobri? Com o tempo. De 11 anos em diante, começou a fase difícil da minha mediunidade, porque eu não conhecia casa espírita. Aí eu comecei a me descontrolar. Incorporava os espíritos nos cantos, tá entendendo? Fazia vergonha para a família. E até algumas pessoas encaravam isso como loucura. Aí foi quando eu cheguei na casa espírita. Com 18 para 19 anos, por aí. Comecei na casa espírita meio descrente. Não acreditava, mas a espiritualidade me levou e eu comecei a estudar e ver que atrás daquilo ali tem uma coisa interessante. E aquilo ali foi me pegando. E eu comecei a estudar um pouco mais da mediunidade e comecei a ter respostas para aquilo que acontecia comigo. E foi interessante que eu comecei a desenvolver ou a educar a minha mediunidade dessa forma, compreendendo que é de graça e eu tenho que fazer esse trabalho da melhor forma possível. E com o tempo eu comecei a disciplinar essa minha mediunidade. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, eu vejo muito mais espírito do que antigamente. Só que não me perturbo. Lá perto da minha casa, não sei se vocês conhecem aqui, a Roça do Saron. Alguém conhece?
Eu moro ali perto do quartel. Muitas e muitas vezes tem espírito que desencarna, então lá, vão lá para casa conversar comigo. E eu, na minha casa, converso com ele e doutrino os espíritos, conversando com eles. Ou seja, não precisa vir para o centro espírita, em qualquer lugar. Mas no centro espírita é o local mais adequado para fazer o trabalho mediúnico, porque é um laboratório que tem todo o instrumental que a gente precisa. E o exercício mediúnico, ele deve ser feito, acima de tudo, com amor. A mediunidade, ela é uma luz que brilha. A mediunidade, ela é constituída como um elemento renovador da nossa posição moral humana aqui na Terra. Porque, acima de tudo, é uma condição de servir. Ela vai trabalhar com as nossas virtudes, elevando cada vez mais. Ela vai trabalhar com a nossa inteligência. E é importante que esteja ligado aos chamados princípios evangélicos na nossa trajetória espiritual. No livro O Consolador, tem um item que eu achei bem interessante, que é o item 389, que diz assim: é preciso a gente compreender que a mediunidade só existe com o concurso dos espíritos. Não existe somente por nós, mas existe também com o concurso dos espíritos. E Emmanuel diz que ele coloca a mediunidade como talentos. E é preciso a gente usar da melhor forma esse talento, porque é um patrimônio divino, segundo Emmanuel. E não pode, de forma nenhuma, ser desviado dos seus fins. Que o fim principal da mediunidade é servir ao próximo. Isso é uma colocação importante que Emmanuel fala, colocando que, primeiro, não existe mediunidade sem espírito. Mas também não existe mediunidade sem a condição de você querer se doar para o próximo, que é muito importante, e isso está relacionado à seara de luz e amor. E Emmanuel, ele continua dizendo o seguinte: multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão com Jesus. É importante isso aqui. Esses talentos mediúnicos, eles crescerão com Jesus sobre essas bênçãos divinas. Todavia, se sofrem insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário invisível entre sombras prezadas no estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. E ele segue dizendo assim: no exercício da mediunidade com Jesus, a gente precisa aplicar de forma perfeita os valores a benefício da criatura humana, sempre em nome da caridade, convertendo tudo isso nesse chamado celeiro de luz. Chico Xavier, ele tem uma mensagem bem interessante que eu acredito que muitos espíritas conhecem, que é o chamado Decálogo aos Médiuns, que está no livro O Espírito da Verdade. Ele coloca 10 condições importantes para o médium. E eu vou citar algumas delas. A primeira condição que o médium deve ter, segundo André Luiz, é encarar a mediunidade como um dever, que está relacionado ao trabalho. E temos que render culto a esse dever, a esse trabalho de servir ao próximo. Porque, segundo o Espírito, ele diz que não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das nossas obrigações. A mediunidade, enquanto dever, eu tenho um compromisso de todos os momentos estar trabalhando com esse dom, com esse talento. Por exemplo, toda semana eu estou no centro espírita. Não é eu vim hoje trabalhar, quando for daqui a 2 anos eu vim de novo, ou 3 anos. Não. É toda semana. Porque é um compromisso que você assumiu. Eu já faço isso praticamente há 20 anos. Todas as semanas eu estou no centro espírita. Não é para aparecer, não é para querer ser melhor do que ninguém, mas é porque eu sinto a necessidade espiritual disso, de estar nesse compartilhamento de energia. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1, ele fala sobre isso, sobre esse dever que nós temos que ter com o compromisso de servir ao próximo. E ele fala dessa necessidade de fazermos esse trabalho sem desfalecer, ou seja, sem baixar a nossa cabeça, sempre de cabeça erguida. Nos Atos dos Apóstolos também nos é falado que temos que ser perseverantes nesse trabalho, porque se não formos perseverantes também não vai para frente. O primeiro momento do decálogo é: temos que encarar a mediunidade com Jesus como um dever.
Um dever de compromisso que você faz de coração e não de obrigação. O segundo ponto do decálogo de André Luiz é que o trabalho mediúnico é um trabalho voluntário. Como eu disse lá no início, é de graça. Nem pense em estar cobrando de ninguém. Eu não vou pedir uma galinha ou um carneiro pelo um trabalho que eu fiz de cura espiritual. Até porque não foi você que fez. Você foi instrumento da espiritualidade. Quem fez foi Jesus, foi Deus. O próprio Jesus, ele quando fazia os seus trabalhos de interveniência do plano espiritual, ele não dizia que era ele em si. As curas de Jesus, como é que ele fazia? Ou como é que ele organizava esse trabalho de energização bioespiritual? Ele dizia o seguinte: a tua fé te curou. Ele não dizia que era ele. Ele poderia dizer que era ele, mas não. A segunda condição de cura: vais e não voltes a pecar. Ou seja, não faça de novo. Não erre de novo. Olha só que coisa interessante. O médium é um instrumento. Se a gente encarar nós, na mediunidade, como o ser mais importante, que somos o instrumento que estamos fazendo aquilo 100%, é o erro. Mas isso é um trabalho voluntário. Temos que trabalhar incessantemente e espontaneamente, porque a mediunidade é considerada pelos espíritos como um arado divino, que ele acaba com um óxido chamado óxido da preguiça. Esse óxido da preguiça, ele destrói e enferruja o nosso corpo espiritual, o nosso espírito. Em João, capítulo 9, versículo 4, ele diz assim, relacionado a esse ponto aqui do trabalho voluntário: enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou, enquanto tem luz. Enquanto estamos despertos, temos que fazer isso. Porque quando vem as noites, as trevas, ninguém vai querer trabalhar. Quer descansar muitas vezes. Ou seja, enquanto estivermos despertos, é para trabalhar. E no momento do descanso, o descanso. Outra condição importante, que é a terceira condição que André Luiz coloca no decálogo, é igualdade perante Deus. A igualdade perante Deus quer dizer o seguinte: não tem ninguém melhor ou pior, não tem ninguém maior ou melhor. Eu vou para a casa espírita para ser atendido por um médico porque aquele ali é melhor do que o outro. Não existe isso. Nós devemos encarar a mediunidade como uma coisa normal, igual. E temos que crer que eu não sou maior do que ninguém. Eu sou eu. Tenho a minha importância, tenho o meu trabalho, mas não sou melhor do que ninguém. E nós somos como essas árvores frutíferas que estamos espalhadas no solo com o nosso talento, que podemos frutificar da melhor forma e sermos úteis e expressarmos da melhor forma, mas não nos considerando melhor do que ninguém. João, ele fala sobre isso, nessa condição de sermos frutíferos, e ele diz assim: nisso, de você se crer não melhor do que ninguém, nós seremos reconhecidos verdadeiramente como esses discípulos de Jesus. De fazer o bem, de fazer o amor a outros, sem esperar recompensa de volta. Ou seja, o médium, ele nunca deve se achar melhor do que ninguém. A quarta condição, que está relacionada a essa, diz que o médium também deve encarar a mediunidade como uma questão de gratuidade. Você não tem que ter recompensa. Não espere recompensa, nem da mediunidade, nem do mundo, porque às vezes não vem. E Mateus diz: o Pai que vê tudo no segredo te recompensará. E a gente tem que ver o seguinte: os débitos do passado, quantos e quantos a gente tem, a mediunidade é uma forma de amortização com amor. E não merecemos essa recompensa que a gente acha que merece tanto, né? As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas, e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem não tem preço na terra. O servir ao próximo é a maior recompensa que você tem. Quando você faz um trabalho de caridade, não somente mediúnico, mas a caridade em si, a pessoa mais beneficiada é você mesmo. Quando a gente faz a caridade, a gente sai leve, a gente fica feliz. Outra condição importante da mediunidade é o sentido de equipe. Não é só eu. É uma equipe que trabalha. Aqui não é só Luciano. Tem Luciano e tem uma equipe que está aqui trabalhando. E essa equipe tem que trabalhar coesa, com um pensamento único de servir
ao próximo. E todos os companheiros que estão aqui encarnados e os desencarnados têm que cooperar de forma unida com Deus, com Jesus, nos bons pensamentos, com as boas obras, com os bons propósitos. E essa é a posição principal do trabalho mediúnico com Jesus. É eu entender que eu tenho esse trabalho em equipe. O próprio Jesus, ele mostrou-nos, quando veio, a importância de se trabalhar em equipe. Ele não trabalhou sozinho. Inicialmente ele escolheu pessoas para trabalhar com ele, 12. Depois vieram outros discípulos, mas nunca foi sozinho. Mostrando a importância da gente saber lidar com o coletivo. O problema é que muitas vezes a gente não sabe. Quem trabalha nos ambientes corporativos sabe que um dos maiores problemas que existe são as relações interpessoais. E a gente tem que procurar ser essa pessoa mais adequada aos ambientes que a gente tiver, com as nossas melhores energias. Mas o problema é que a gente fica na energia muito negativa, de falar do outro, de achar que é melhor do que o outro, da fofoca, do disse-me-diz, e não vê o trabalho em equipe. A mediunidade é um trabalho em equipe. Tanto nós que estamos no plano material aqui trabalhando, como a equipe espiritual que está trabalhando conosco. Não estamos sozinhos. O apóstolo Paulo diz também que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha, assim de espíritos ao nosso lado. E Jesus ainda diz, onde tiver um ou mais em meu nome, eu vou estar ali. Se estamos dentro de uma casa espírita, estamos clamando, se estamos falando no nome de Jesus, ele vai estar ali. Quando você está numa mesa mediúnica, tem um espírito sagaz, tem um espírito que muitas vezes não quer entender aqueles esclarecimentos que estão tendo falado. Fala o nome de Jesus, que ele vai entender. Alguém aqui trabalha em mesa mediúnica? Não é assim? Quando você fala no nome de Jesus, o espírito já se liga. Rapaz, aí tem alguma coisa diferente. Não é brincadeira, né? Outra coisa importante no trabalho mediúnico é não tenha dúvidas. É um dos grandes problemas do médium. Insegurança. Tem muitas dúvidas. Será que sou eu? Será que não sou eu? Mas é preciso você primeiro se conhecer. Porque você, quando começa a se conhecer, você também vai conhecer os seus dotes. O que é de você, o que é de conhecimento seu e o que não é. E a gente não precisa ter dúvida nesse trabalho. Lucas, capítulo 17, versículo 6, diz assim: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, disseis a essa amoreira, arranca-te e replanta no mar, e ela vos obedeceria. É preciso a gente ter fé. Ter fé no nosso trabalho, ter fé na intercomunicação com o plano espiritual, ter fé em Deus. Nós não estamos sozinhos. E Marco diz assim: por que tens medo? Não precisa ter medo. A comunicação com o plano espiritual é uma coisa normal, não precisa ter medo. Mas às vezes a gente tem medo de espírito. Às vezes a gente tem medo até de dormir com a luz apagada porque de aparecer um espírito. Eu, quando era pequeno, eu morria de medo. Quando os espíritos apareciam dentro de casa, eu tinha a ilusão de que me cobrindo, o espírito ia embora. Mas sabe o que é que os espíritos faziam? Tiravam o lençolzinho. Estou aqui. Não tinha como correr. A espiritualidade está à nossa volta. E a gente tem que procurar saber lidar com ela. E não precisa ter medo. O que a gente precisa é ter fé. E essa fé tem que ser em nós, no trabalho que a gente vai fazer, e fé em Deus. O sétimo ponto que André Luiz coloca é a necessidade do estudo. Médico sem estudo também não pode. Estudar sempre. E esse estudo é a luz do conhecimento do Evangelho de Jesus, no amor, no espírito da verdade, retirando o que nós chamamos de armadilha da ignorância. Lucas fala: a vós foi dado conhecer dos mistérios de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que venham se ver e ouçam sem entender. Para que a gente entenda, é preciso aprofundar no conhecimento da verdade. E que verdade é essa? A verdade do Evangelho, a verdade do amor. Quando foram perguntar a Jesus o que era a verdade, ele teve uma certa dificuldade de falar. Ele não respondeu. Porque é muito difícil você conceituar a verdade. Jesus respondeu depois, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não conceituou a verdade, ele disse que era ele.
Mas a verdade, a gente tem que entender que ela é muito difícil de conceituar, porque existem 3 pontos da verdade. Tem a verdade minha, tem a verdade sua e tem a verdade que é Deus. Essa verdade a gente nunca vai ter. A gente vai ter uma verdade relativa. Mas a pouca verdade relativa que a gente tem, se a gente se ligar a Jesus, a gente está no caminho certo, porque Ele foi a criatura que mais trouxe verdade para o nosso planeta, de conhecimento. E essa verdade que Jesus trouxe é o que faz nos tirar das armadilhas da ignorância, como o Espírito André Luiz fala. Outra coisa importante que André Luiz fala é o combate às nossas imperfeições. É o que a gente mais fala no Centro Espírita, a reforma íntima. Médium sem se trabalhar, não pode. Se trabalhar interiormente. De todas as formas, dos vícios materiais. Um médium, por exemplo, não pode ir para uma mesa mediúnica e tá fumando, tá bebendo, tá se prostituindo, fazendo coisa nesse sentido. Tem que procurar ir domando esses vícios. Eu estou falando dos mais fáceis de serem trabalhados, porque tem vícios piores do que isso. Os vícios morais são muito piores, mas médio tem que trabalhar e combater as suas imperfeições. Aí você está dizendo assim, Humberto, tem que ser santo para ser médio? Não, tem que ser espírita. E o que é ser espírita? Domar as más inclinações. Nesse sentido que a gente está falando. Outra coisa importante é perdoar as ofensas. Desculpar sempre. Uma vez que muitas das criaturas que vêm nas comunicações espirituais vêm nas relações de ódio. Uma pessoa que não perdoa não tem moral para chegar para um espírito e dizer, meu irmão, perdoe. Aí o que é que o espírito vai dizer? Perdoe você primeiro. Como já aconteceu em várias reuniões mediúnicas que eu participei, o doutrinador foi pedir para o espírito perdoar-lhes, por que você não perdoa a sua esposa? E ele ficou sem saber responder. Tá vendo como é interessante? E esse perdoar não é só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a 10ª condição é a coragem moral. É preciso ter coragem. Eu costumo dizer o seguinte, viver não é para gente que tem medo, é para quem tem coragem. A reencarnação é para quem tem coragem. E a gente não precisa de baixar a cabeça. Temos que ter confiança, temos que acreditar em nós mesmos. E o importante é seguir Jesus. Seguir Jesus nas suas instruções mais básicas, como, por exemplo, curar os enfermos. Nas instruções mais básicas de trazer o evangelho de forma prudente. De ser o bom pastor, como Jesus colocou. O bom pastor que está o tempo todo abrindo a porta do aprisco para a gente. Jesus, ele nos diz que é a água viva. Quando ele conversa com a samaritana, ele coloca isso. E é essa água viva que vai matar a sede de cada um de nós. Não só a sede de nós, mas a sede dos espíritos. As palavras de Jesus, segundo Mateus, elas não passarão. Pode passar tudo, menos as palavras de Jesus. E João diz que Jesus é essa porta. A porta da mediunidade, a porta da renovação e da melhoria é Jesus. E nós precisamos ir nessa porta. Mas essa porta só se abre se nós formos lá e abrirmos. E é preciso a gente ter cuidado e a gente não se seduzir pelas coisas do mundo. E nesse sentido, é preciso nós semearmos. O médium, acima de tudo, precisa desenvolver essa sua mediunidade, ou trabalhar mediunicamente, semeando luz, semeando paz. Mas não somente o médium das mesas mediúnicas, dos trabalhos mediúnicos, mas todos nós. Lembrando que médiuns somos todos nós. Médios somos todos, porque cada um de nós tem um pouco de mediunidade dentro de si. Pode não ter ostensiva, mas tem. Meus irmãos, minhas irmãs, queria muito agradecer a paciência de vocês e que nós possamos fazer realmente Jesus sorrir e que possa brotar dentro do coração da gente o amor, não somente com a mediunidade, mas o amor com todas as pessoas que estão precisando de amor. Muito obrigado.